Fala, povo, de volta com o nosso Antenado Podcast. Lembrando que toda terça e quinta tem novo episódio aqui no canal no YouTube, então deixa o seu like, sua curtida, compartilha, deixa seu comentário. E hoje a gente vai falar um pouco sobre eleições. Vamos falar sobre direito eleitoral, propaganda eleitoral. O meu convidado é juiz e professor que gosta bastante de direito eleitoral. Inclusive, tem um livro, a gente vai falar sobre o livro dele. Estou falando de Jarbas Bezerra. Tudo bom, Jarbas? Tudo Bezerra! bem. Parente, eu ia até perguntar de onde é que é seu bezerro. O meu é de Caicó. Caicó, o meu é Macau, Ceramirim, aquela região ali, mais ou menos. Mas tudo acaba na mesma ramificação. Tem uma história acho que é dos novos judeus. É os separdistas. Separdistas, isso. Uma vez eu pesquisei, mas a long time ago. Mas, voltando para o nosso bate-papo, vamos conversar sobre direito eleitoral, Jarbas. Mais um livro, é isso? Esse já é o quê? Qual a edição? Esse é o seguinte, eu e Lígia publicamos 8, né? Porque foram a cada eleição. A cada eleição. Só que este ano de 2024, Lígia enveredou pelo caminho de prestações de contas e eu enveredei pela propaganda eleitoral. A gente fazia o livro junto, mas como Lígia hoje está dedicada exclusivamente às eleições, arrecadação e prestação de contas, que é uma área bem árida e bem específica, que ela domina muito. E como eu sempre, por ter sido juiz da Corte Eleitoral, dominei e estudo, né, a propaganda eleitoral, e as resoluções estavam uma verdadeira loucura, não ia dar tempo de nós dois juntos fazermos uma obra como a gente fez o Manual Prático. Sim. Então eu falei, Lígia, eu vou enveredar, mas ela é prefaciadora. Ela sempre está presente. Sempre Lígia tá presente. É uma parceira. Exato. Dessa parte de propaganda eleitoral, até porque eu entendo que, Eugênio, a gente fala assim, primeiro e segundo turno. Em verdade, eu particularmente não entendo que só existe primeiro e segundo turno. Sim. Tem alguns lugares, cidades pequenas, por exemplo, Macaíba não tem segundo turno, né? Certo. Mas Natal tem segundo turno em regra, por ser uma cidade grande, Rio, São Paulo. E eu entendo que ainda existe um terceiro turno, que é exatamente as ações que entram contra os candidatos. E muitos deles envolvem questão de abuso de poder econômico, que seria a compra de votos e tudo. Então é um terceiro turno. Que eles podem ter o diploma cassado, perder o mandato. Exatamente. Ali, então, e muitos em decorrência de uma propaganda irregular e tudo, que depois lá na frente se descobre que houve abuso de poder econômico. Então, o terceiro turno, que as pessoas chamam ganhar no tapetão, Sim. que eu acho horrível esse nome. Parece que é algo escuso ali, né? E não é, é a regra do jogo. É a regra do jogo, tanto é que é levado para o Poder Judiciário, quem é denunciado, tem direito de defesa, apresenta sua defesa e tudo, então não entendo que seja um tapetão. Não. Até porque eu considero as eleições um jogo. Um jogo não tem o doping depois do jogo? Então seria essa questão de alguém ganhar, jogar dopado, e aí não fere as regras do jogo. Então as eleições considero como se fosse um jogo. Agora, nesse jogo, e aí me corrija se estiver errado, eu tenho percebido, pelo menos nessa eleição agora de 2024, que a gente tem um tempo cada vez parece que mais curto de eleição propriamente, quando os candidatos podem fazer a propaganda, e a gente vê um momento de pré-campanha que parece que está se estendendo. Quando você diz ali, estou pré-candidato, né? Que eles dizem mais ou menos isso. Não pode pedir voto, é a única coisa que não pode, mas nesse momento tem muitas ações acontecendo. Tudo isso que está acontecendo hoje é natural, porque a gente às vezes vê alguma coisa que pode ser excesso ali, como identificar o que é pré-campanha do que é campanha? Isso, nós já tivemos a entre aspas, pré-campanha, né? Já começou o período mesmo eleitoral e as pessoas podendo se declarar candidatas. Eugênio, o grande problema no Brasil é o seguinte, é uma falta de conhecimento e de exercício de cidadania. Os grandes países, né, evoluídos do mundo, vamos colocar os Estados Unidos em termos de democracia. Que se coloca como a maior democracia do mundo. Vamos voltar aqui no tempo, 97 para cá, o quê? Dá quantos anos? 1997, que foi a Lei 8.070, a Lei 9.504, que é de 97, que foi a Lei das Eleições, que aí ela acabou realmente com tudo, com questão de colagem, poste, iluminações públicas. Pouco mais de 35 anos aí. Pronto, então vamos colocar 40 anos. Né? Então, o que é que acontecia? Você ia daqui para Caicó, daqui para Macau,
a cidade ficava completamente acabada, os postos de iluminação pública, colagem, tudo, nada disso foi permitido. Então foi se restringindo esse tipo de propaganda de país de terceiro mundo. O que é que mais se preza, que se quer? Que as pessoas apresentem as suas propostas, né? Então essa questão não existe em país de primeiro mundo, carros, bandeiras, nada disso existe, santinhos. É tudo debate, é tudo se discutindo, né, o que cada candidato... O que é que está acontecendo no Brasil? Quando a gente imaginava que isso estava amadurecendo, olha o que é que está dando. Cadeiras voando. Os debates, cadeiras voando, chegando a ser parafusadas, literalmente, para que então isso é um absurdo. Então a gente está voltando à Idade da Pedra. Então a tendência é essa, nós tínhamos um período eleitoral muito longo, foi se encurtando, tudo isso para fazer com que houvesse apresentação de propostas. Então hoje o que é que a gente continua vendo, infelizmente? Uma poluição visual que não é como há 40 anos atrás, mas a gente chega ali, né, mais para o centro da cidade, bandeiras, carros de som, às vezes no caso, no próprio comício e tudo. Então isso é coisa de país subdesenvolvido. E eu acho, me corrija de novo se estiver errado, que isso, eu não vejo isso convencer ninguém a votar, não. Porque eu ficaria tão incomodado, tem gente que eu vejo muita gente na rede social, tem um carro de som aqui, eu não consigo dormir. Sabe, essas coisas mais incomodam do que atrai então, o eleitor. Assim, vamos adesivar o seu carro, você é meu amigo e tudo. Então, é uma coisa que não faz parte de um país democrático. Um país democrático, agora tudo isso por quê? Porque a gente tem mais de 60%, 70% da população brasileira que mal sabe assinar o nome. Então, que ainda o seu voto é comprado. Ou seja, é uma questão estrutural de falta de educação acadêmica. Exatamente. Que eu chamaria de educação cidadã. Sim. Que eu e Lígia, a gente em 2013, a gente criou um programa chamado Programa Brasileiro de Educação Cidadã, que foi por isso que a partir de 2004 a gente começou a lançar um livro chamado Manual das Eleições, para que a gente pudesse educar politicamente as pessoas. Então, eu não sei se eu até morrer vou conseguir, mas eu vou deixar essa sementinha plantada. Porque sem educação política, a gente não chega a nenhum lugar. Então, a gente vai ter sempre um povo que não vai ter essa educação política, que não vai saber cobrar dos seus governantes e que muitas vezes o próprio povo estimula a corrupção quando vai procurar o político pedir dinheiro. E aí o político muitas vezes diz assim, doutor, digamos que você seja o advogado, né, desse político. E aí, doutor, mas se eu não der, fulano vai dar e eu vou perder o voto. Então isso é uma bola de neve. Então a gente tem que educar o povo. Quando a gente educa o povo, a gente também está educando o político, porque o político faz parte do povo, ele representa o povo. Sim. Então é muito realmente difícil, mas não é impossível. Mas no dia em que realmente a gente tiver... Eu sempre dou um exemplo de educação cidadã. Você deve conhecer uma cidade chamada Acari. Sim. Acari. Famosa pela questão das pessoas não jogarem lixo nas ruas. Acari é a cidade mais limpa do Brasil. E a pergunta é, Acari foi colonizado pelos extraterrestres? Não foi. Então, porque se criou há 50 anos uma campanha... É porque a Acari entendeu o óbvio, que a cidade mais limpa não é aquela que mais se limpa, é aquela que menos se suja. E que... há alguns anos atrás, naquela época de muita dengue, chikungunya, a Acari não tinha um caso, porque não tinha sujeira na rua, não tinha pneu, não tinha água parada. Não tinha água parada. Então, quando você investe nesse tipo de educação, que é uma educação política de cidadania, é muito mais fácil você prevenir do que você punir. Então, vamos aplicar uma multa. Não, se você educar, a mesma coisa com relação ao trânsito. Então, se o trânsito... A gente tem um Código Nacional de Trânsito de mais de 20 anos e tem um artigo que diz que deve ter nas escolas públicas e privadas aulas de educação de trânsito e até hoje nunca foi implantado. Então, como é que você quer que o brasileiro passe 2, 3 meses numa escola, numa academia de trânsito, né, que eles chamam de autoescola, e ele não vai aprender. Educação a gente passa a vida inteira estudando. Então, se você ensina lá, começa no ensino fundamental, ensinando uma faixa de pedestre... Ele vai aprender ali só para passar na provinha do desenho. Exatamente. Exatamente isso. E tem aquela coisa também do Enem. O Enem
é como se todas as escolas, elas competem entre si, você já observou? Sim, sim. Tantos aprovados. Os outdoors aí. Aí tem lá o cidadão que é um estudante de história, de geografia, de nutrição, de medicina, de engenharia, mas ele chega no shopping, estaciona numa vaga de 12 de pedestre. Então você está formando profissional, você não está formando cidadão, você está formando um médico, um advogado, um jornalista. E eu acho também que, por exemplo, muitas vezes a gente está ali preocupado, e eu acho que talvez seja essa a bandeira quando você fala de educação cidadã, de que também as pessoas não conhecem seus deveres, não conhecem seus direitos, não sabem o que um prefeito faz, um vereador faz, né? E isso também deveria estar nas escolas, desde cedo, na formação cidadã, né? Falta isso também. Você acredita, Jarbas? Você falou muito bem. Com certeza, Eugênio. Às vezes você vai ter conhecimento disso aí se você passar no vestibular, aliás, melhor dizendo, você passar no Enem para o curso de Direito. Aí você vai estudar em Direito Constitucional. Mas nas outras profissões sequer ensinam isso. Então muita gente confunde vereador com deputado, não sabe... Como é que eu vou votar se eu não sei nem o que é que ele faz? Exato. Então, por exemplo, o prefeito de uma cidade... E o que eu acho interessante, eu sempre fui um municipalista nato. O municipalista, o que é um municipalista? É aquele que acredita no solo onde ele pisa. Esse solo que a gente está pisando se chama Natal. Uhum. Vamos procurar um solo do estado, a gente não tem como pisar. As pessoas não moram no estado, no estado. Né? União, mais ainda. Pior então, ainda. por isso que eu tenho que ter uma boa escola municipal, eu tenho que ter boas vias municipais, eu tenho que ter uma segurança municipal. Assistência social. Uma assistência social. E esse gestor se chama prefeito. Olha a importância que é para a gente escolher. O gestor mais próximo do cidadão. Exatamente. Então aí você tem lá os prefeitos, que seriam um parlamento, no lugar de federal, um parlamento municipal. Então essas pessoas ajudam o prefeito nessa administração. Mas ninguém, infelizmente, por isso que eu sou a favor, e a gente tem esse programa de educação cidadã, que a gente, desde o ensino infantil, então você chega nas grandes nações do mundo e você tem creches, onde as crianças lá já estão engatinhando, e você tem lá os locais onde a criança vai colocar o lixo molhado, o lixo seco, ela já engatinha com aquilo ali. Uhum. E aqui, olha o problema de creches que a gente tem na cidade de Natal, que tem sorteio para criança. Sorteio de vagas, né? Então isso é um absurdo. Estou conversando aqui com Jarbas Bezerra, ele é juiz e lançou esse livro, Propaganda Eleitoral, História das Eleições do Brasil. Jarbas, quem quiser adquirir esse livro, tem como? Onde as pessoas encontram? A gente está tentando, que está havendo um probleminha aí de virtual. Esse é meu, né? Esse é seu. Obrigado. Daqui a pouco eu passo o toque para você. Na Amazon. Eu acho que nos próximos 8 dias, eu acredito que já vai estar resolvido. Então quando a entrevista estiver no ar, a gente já está na Amazon, tá? Na quinta-feira já tá perto de estar. Na quinta-feira vai ao ar. Agora, Jarbas, falando um pouco sobre sua trajetória, você é professor de Direito na UFRN e é juiz, mas eu descobri há pouco que você vai aposentar? Sim. Como assim? Me explica isso, já? Olha, só de magistratura eu já tenho 34 anos e meio. E eu sou professor desde 16 anos. E 16 anos você começou a ensinar direito? 16 anos. Caramba! E eu sou um apaixonado. Eu não acredito que nenhuma nação do mundo se desenvolva sem educação. E eu, apesar de... Às vezes as pessoas acham que eu estou falando isso da boca para fora. Mas, para mim, a profissão que eu mais admiro e exerço é a de professor. Porque o professor é que forma o juiz, o jornalista. Verdade. Né? Então... E é uma profissão muito nobre que, às vezes, no nosso país, não é devidamente reconhecida. Né? Você vê que eu vou dizer uma frase que todo mundo fala. Se você for comparar um professor do Japão, é a única profissão que o imperador presta reverência ao professor. Ao médico, ao advogado. Porque até o imperador foi ensinado pelo professor. Então, começa daí. Se a gente começar a valorizar, e a valorização... eu sou alucinado pela educação infantil, porque é lá onde se grava tudo. E aí você vai fazer uma comparação entre um salário de um professor universitário e um professor de uma escola infantil. Então, a base, né? A base de tudo começa. Você jamais vai construir uma casa pelo telhado.
Você vai lá. Então, essa base era para se valorizar muito mais o professor do ensino infantil, depois o fundamental 1, 2, o médio, o universitário. Não que o professor universitário não tenha valor, pelo contrário, também vai formar uma carreira. Mas antes de se formar qualquer carreira, você tem que formar um cidadão. Por isso que a gente tem um problema no Brasil, porque nós somos um continente. Estou olhando aqui o mapa do Brasil e eu fico impressionado cada vez que eu vejo o mapa do Brasil, o destaque que ele tem no mundo. A grandiosidade do Brasil, né? Em território. Exato, que isso não é um país, é um continente. Sim. Né? E talvez as pessoas digam assim, mas o Brasil não se desenvolve porque é um país muito grande. Aí estou olhando ali para a Austrália, maior do que o Brasil. E a Austrália a gente brinca e diz que é o Brasil que deu certo. No novíssimo continente, né? Então, é uma nação... O grande problema ainda que nós temos no nosso país é falta de compromisso político de mudança. E o povo contribui para isso, porque o povo também não tem educação cidadã para exigir isso dos seus governantes. Mas aí você vai deixar a carreira de juiz e vai partir para onde? Vou partir para uma coisa que eu amo fazer, como o ensino universitário. Vou atuar como consultor de cidadania, consultor jurídico, parecerista e também advogar na área do direito eleitoral. Ah, você vai advogar? Pô, olha só no que campo novidade. do direito eleitoral. E como é que... aí agora você está se deixando a magistratura. Qual você acha que foi a sua maior contribuição nesse tempo todo para a magistratura? O que é que mudou nesse tempo que você passou? Como é que você enxerga isso e avalia? Olha, Eugênio, algumas pessoas chegam para mim, né? Poucas são aquelas, entre elas a minha mãe, né? Pelo fato de que eu sou, desde o interior, eu sou juiz criminal há 34 anos. E como essa violência no Brasil está enorme, e minha mãe às vezes tem muito receio, pessoas da minha família, minha irmã e tal, os amigos mais próximos não querem. Por exemplo, uma das pessoas que mais me estimulou eu ir para a aposentadoria diante desses projetos é o Onofre. O Onofre esteve aqui com a gente conversando. Exato. Também. Então é um cara que entende exatamente o que eu sinto, eu sou impulsivo, eu quero produzir. Então tem coisas que elas são incompatíveis com a magistratura. Por exemplo, eu não posso ser dedicação exclusiva na universidade sendo magistrado. Sim. Eu não posso administrar um programa de educação cidadã porque existe um impedimento legal na minha lei. Eu posso conflito de interesse. Exatamente. Eu posso ser cotista como eu sou, mas administrador eu não posso. Eu não posso amanhã... vai ter um congresso em Lisboa e eu ir na agência e comprar passagem e viajar. Eu tenho que pedir autorização ao tribunal. Tem todo um rito que eu já fiz isso por 34 anos e meio. Eu sou alucinado pelo Poder Judiciário, dei minha contribuição, mas eu particularmente acredito que todo mundo tem um momento de vida para fazer outras coisas. Então eu posso ajudar o meu Poder Judiciário estando no lado... Da advocacia ou em outro que também campo. É uma parte integrante da justiça. Exatamente. Então, assim, quando eu tô... acha que a pessoa vai abandonar? Não, de jeito nenhum. Então, continuo com a mesma energia, só que eu vou canalizar essa energia. E agora, pra você ter uma ideia, só nessa vara onde eu estou em Natal, eu estou há 27 anos, há quase 6 agora julgando crimes sexuais contra criança e adolescente. Pesado. Então, é pesado, é muito pesado. E é uma carga muito... E eu cheguei assim, não, já dei a minha contribuição, fiz tudo dentro do Poder Judiciário. Eu integrei todos os cargos que poderia integrar, substituí o tribunal 10 vezes como desembargador ao longo desses anos, fui membro da Corte Eleitoral, fui juiz de turma recursal, fui a diretoria da Associação de Magistrados. Então, quando você para assim, diz, não, eu já fiz tudo o que eu poderia fazer, né? Nesse órgão aqui, nesse poder, agora eu vou para cá. Como eu tenho muitos projetos na área da educação que são incompatíveis, principalmente com o horário, e eu não sei fazer nada pela metade. Uma coisa que eu abomino na minha vida se chama gambiarra. Eu não sei ser um profissional gambiarra. Ou eu me dedico de corpo e alma àquilo que eu estou fazendo, ou então eu abandono. Então eu não tenho condições de ficar fazendo gambiarras. Eu quero fazer uma coisa séria. Quem me conhece sabe muito bem disso.
E chegou, né, esse ponto, eu dei essa contribuição e agora vou continuar dando a contribuição em outra área, indiretamente atingindo. E fazer outra coisa também, que eu sou alucinado e que preciso de muito tempo. Esse é o 13º livro. Sim. Escrever. Eu tenho muita coisa, muitas ideias. Só livros na minha cabeça, eu tenho 3 no prelo. Já assim... Então, não os concluí porque não tinha tempo para isso. Vai poder se dedicar mais a isso. Mas eu fico imaginando que... ele é juiz, né? Como é que ele vai abrir mão? Porque ele pode se aposentar compulsoriamente aos 75 anos de idade. Você é um rapaz jovem ainda, deve ter menos de 50, um pouco mais de 60 ali. Aí eu fico me perguntando, será que alguém já chegou para dizer assim para você, que loucura, não se aposente? Tem gente que faz essa defesa. Como é que você vai fazer isso? Eu tive reuniões com amigos, assim, de quase se intrigar comigo, né? Olha só. Não, pelo amor de Deus, mas olhe, eu acho que todo mundo tem uma... Né, até aquele chavão, nem os dedos das mãos são iguais, né? Cada pessoa é diferente, pensa de uma forma diferente. É isso exatamente o que eu vejo muita gente ficando até a compulsória com 75 anos. São tantas doenças emocionais que atingem essas pessoas, depressão, Alzheimer, Parkinson. E eu não quero ser mais um deles. Eu quero ter qualidade de vida. Hoje eu não estou tendo qualidade de vida. Porque eu trabalho demais, eu fico naquela de não fazer gambiarra, de fazer a coisa fluir. Existe uma cobrança muito grande do Conselho Nacional de Justiça, de metas, que a gente, como no Ministério Público, tem. E esse trabalho sob pressão, você pode até de imediato você não sentir, mas lá na frente você tem a consequência, né? É cumulativo, né? É cumulativo. Então, assim... Eu vejo que 3 décadas e meia é muita coisa. Bastante. Né? E aí, olha, saio de cabeça erguida, tranquila, com dever cumprido, que vale saber as pessoas que me conhecem, que trabalharam comigo, sabem do meu trabalho. Tenho certeza absoluta que fiz tudo para acertar. Com certeza acertei mais do que errei. E, mas como ninguém vive a vida de ninguém, então quando o outro diz, eu digo, olha, eu particularmente... Dificilmente eu vou me arrepender porque eu não vou parar. Eu já estou agora, assim, tendo um estágio probatório, já vendo que o dia para mim precisa ter 48 horas, de tanta coisa que eu tenho que fazer. Minha cabeça, assim, eu tenho um primo que brinca comigo e diz assim, você tem a cabeça grande porque você tem 7 cérebros. Porque ele diz que enquanto um está ali descansando, o outro está aqui, mas é verdade. Então eu tenho assim, muita energia, muita coisa ainda que eu possa produzir e tenho certeza que eu ficando na magistratura eu não vou conseguir fazer 1/3 do que eu pretendo fazer estando fora, porque eu vou ter disponibilidade de tempo e a responsabilidade não é tão grande, porque, Eugênio, às vezes a gente fala isso, é mal compreendido. É a única profissão que Deus dividiu uma parcela com ele, é a profissão de julgar. Porque só quem julga é Deus. Sim. No campo espiritual e na terra só quem julga são os juízes. E é uma responsabilidade muito grande. Imensa. Eu, quando passei no concurso, que eu tinha 23 anos, eu não tinha noção dessa responsabilidade como eu tenho hoje aos 58. O peso disso, né? Tem um peso muito grande. Tem um peso, então poderia dizer, não, eu acho que a gente vai envelhecendo e vai vendo que o peso é maior. E aí eu fiz essa opção, né? Alguns compreenderam, outros não, né? Fizeram reuniões e tudo, e eu sou aquariano. E aquariano, quando coloca uma coisa na cabeça, ele não desiste. Então... eu tenho certeza, como eu não vou me arrepender, porque eu estou indo buscar uma coisa que eu também amo como magistratura. Maravilha. Agora, vamos falar um pouco de você, junto aos seus amigos, já que você tocou nesse assunto, dos amigos, conversa com os amigos sobre isso. Como é que é você fora desse ambiente, seja da faculdade, quando está ensinando direito, seja da atuação como juiz, como escritor? Qual é o Jarbas que as pessoas não conhecem tanto? Como é que é esse Jarbas? Olha, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa extremamente extrovertido. Porque você é amigo de Simone Silva, por aí a gente tira. Simone, beijo! Muito. E uma coisa, Eugênio, que eu consegui me separar muito. Como eu fui juiz muito cedo, né, que eu falei para você aos 23 anos, fui promotor de justiça,
antes de ser juiz, e eu sempre consegui separar essa coisa da seriedade da profissão com Jarbas, vida social. Você me conheceu na noite. Sim. Né? É porque você cantava, eu ia blackout, ia tudo. E, às vezes, eu poderia ser até mal compreendido, mas as pessoas sempre sabiam como eu sabia dividir as coisas. Quando eu chegava no fórum, pegava o elevador e colocava a toga de juiz, não que eu fosse uma outra pessoa, um carrasco, não. Mas eu sabia da seriedade, da responsabilidade. E quando eu saía do elevador, que chegava na minha casa, e a minha vida social, e eu nunca misturei essas coisas. Eu sempre separei muito bem. Uhum. Muito bem. E acho que a gente tem que ser assim. Eu não poderia ser juiz 24 horas na minha vida, nem poderia ser o cidadão Jarbas Bezerra 24 horas. Né? Então, a liturgia do cargo, a postura, isso eu tenho certeza. Uma postura para cada momento. Para cada momento. Né? Eu vejo muito hoje nas redes sociais, as pessoas misturam muitas coisas. Né? E eu acho que não é legal, mas isso é uma visão minha, né? Uma crítica que eu faço com relação a mim. Era muito comum, às vezes, uma pessoa me via numa festa de calça jeans e camiseta, e quando chegava no fórum que me via de terno, gravata de toga, dizia assim, eu vejo outra pessoa, parece que incorporou. Uhum. Né? Então, isso sempre foi uma coisa que eu nunca misturei. É aquela história assim de também, dizem, né, as pessoas que quando a gente gosta de um amigo, a gente não pode pedir deles coisas que naquele momento eles não podem nos dar. Então, você tem, digamos que você tem um amigo deputado, Uhum. e você chega para esse amigo deputado e quer que ele encontre ou arranje um emprego para um amigo ou para uma amiga sua, que você vê que ele não tem condições, mas então você está impondo a ele uma obrigação que foge do limite dele. Sim. Então, da mesma coisa. Então, eu fazia isso, não que eu criasse uma parede, uma divisória e tivesse dupla personalidade. Não, porque eu sempre soube. E dividi bem essas coisas. É igual quando você chega numa casa, quando você vai a um aniversário de uma pessoa que você não conhece, e alguém, não, meu amigo disse que eu levasse. A postura que você tem nessa casa não é a postura que você tem na casa do seu amigo, que você abre a geladeira, que você tem liberdade para isso. Perfeito. Então, a gente tem que ter os nossos limites. Eu, particularmente, acho que na vida tudo é um limite. A gente não pode ser o excesso em nada, né? Em nada. Até amor em excesso é prejudicial. Sim. A gente tem que saber esses limites. Então, com relação à questão profissional, eu sempre soube dividir muito bem essas questões. Com relação, por exemplo, às vezes a gente tem juízes, né, que tem uma figura cada vez mais presente na sociedade, que se expõe na mídia, já outros são mais discretos. Aí a gente tira isso olhando até para a corte maior, né, para o STF, onde hoje todo mundo sabe mais os nomes dos ministros do Supremo do que dos jogadores de futebol. Eu não sei se isso é um progresso ou se isso é complicado, mas como é que você acha que deve ser a postura de um juiz na sociedade? É esse mais discreto ou esse que gosta de ter mídia? Olha, Eugênio, durante esses 34 anos e meio, se forem vasculhar a minha atuação como magistrado na minha vida social, eu acho que você nunca vai encontrar uma página de jornal, uma revista, onde eu fale sobre meus processos. Uhum. Talvez você fosse me ver numa coluna social, numa Sim. entrevista, mas eu sempre soube separar. Eu admiro muito a forma da magistratura americana. O magistrado, ele lá tem até programas, às vezes em audiência, ele tal, aquela coisa toda, mas eles separam bem essa postura, né, da profissão com a postura deles. Então, eu particularmente acho, tem um amigo meu que diz, e não estou fazendo uma crítica direta, que diz que quem acabou com a justiça brasileira foi a TV Justiça. Ele faz esse tipo de comentário. Sim. Porque aí vem uma profissão que existe muita vaidade, e aí, às vezes, as cortes e os juízes, quando sabem que estão sendo entrevistados, às vezes se exageram. Então, nos Estados Unidos, se você for fazer uma comparação do índice de educação das pessoas de lá, nem se compara com a daqui. Sim. Mas se você for fazer uma pesquisa, você dificilmente vai saber quem são os membros da Suprema Corte Americana, que o americano não sabe.
Então lá não tem TV Justiça, as coisas... Existem segredos de justiça, então eu acho que houve uma exposição. E outra coisa, o que eu fiz a minha vida inteira como juiz foi respeitar o Código de Ética da Magistratura. O Código de Ética da Magistratura diz que nós não podemos nos pronunciar sobre processo em andamento, nós não podemos nos pronunciar sobre certos assuntos. Vou dar um pequeno exemplo. Sim. Se eu sou um juiz que julgo crime de aborto, eu não posso publicamente expor a minha posição. Porque você já vai criar ali, né? Exato. Um lugar de um pensamento que pode direcionar. Se eu estiver julgando um determinado processo, eu não posso vir para cá e você me perguntar e eu falar sobre esse processo. Sim. Eu vou dizer que, por ética, em sala de aula, eu peguei diversos casos rumorosos aqui em Natal que os alunos perguntavam e eu dizia, meu código de ética me proíbe de falar sobre isso. Então, eu não estou fazendo crítica direta a ninguém, eu só estou dizendo que eu, como magistrado, em todo esse período eu cumpri o código de ética. Não me pronunciava sobre essas situações. E aí é onde a incompreensão. E tudo é uma questão de limite, porque a TV Justiça podia estar aí, eu não estou também criticando nem nada, mas o grande problema foi porque alguns magistrados viraram estrelas de TV. E não sabem esse limite, né, da coisa. Então, eu particularmente, eu idolatro o sistema americano por causa disso, porque os juízes, eles mantêm essa linha de discrição total. Discrição Perfeito. total. E o professor Jarbas Bezerra, desde os 16 anos ensinando direito, quem é esse professor? O que você acha que os alunos pensam de você, Jarbas? Como é que eles te veem assim? Olha, modéstia à parte, eu acho que eles gostam. Porque eu nunca recebi nenhuma denúncia que ser um professor ditatorial nem nada. Eu tenho uma linha, né, de posicionamento e eu sou um professor que para chegar a ser professor profissional, ralei muito, estudei muito. Eu cobro dos meus alunos isso, né? E digo para eles, hoje eu sou até mais maleável, que eu digo assim, olha, quem vai dizer é o mercado. Se você realmente não quer assistir a aula e tudo, e pelo menos respeite o professor, né? Na sala de aula e tal, porque tá tão difícil hoje você dominar uma turma. Eu vejo isso com o decorrer do tempo, porque hoje a gente tem toda uma facilidade do celular, a gente estava até conversando sobre isso, você tem todo... Então, um instrumento que você pode usar para o bem. Quantas e quantas pessoas hoje sabem falar inglês e espanhol por causa do celular? Sim. Na minha época, Esquibeu, Cici... A nossa, pode colocar a nossa. A dificuldade que a gente tinha de estudar uma língua. Então, assim, eu sou um professor... A Barça, as enciclopédias, carregava aqueles negócios. Exato. Tá tudo aqui, né? 500 enciclopédias. Então, assim, graças a Deus, olha, eu fui professor de cursinho preparatório para concurso, eu fui professor da Escola da Magistratura, na Escola da Magistratura, num hall de 40, 50 professores, porque lá a gente tem uma avaliação feita pelos alunos. Eu sempre fiquei entre o primeiro e o segundo lugar, não só no conteúdo, como tratamento com o aluno, nunca tive problema e tal. Eu me considero até porque eu acho o seguinte, depois de mais de 50 anos, eu comecei com 16, hoje eu tenho 58, então são 52 anos, né? De sala de aula. Sim. Trabalhando com todos os níveis, desde aquele que faz um concurso público, desde a universidade, desde faculdade. Quando era estagiário de direito, eu dava aula num colégio público aqui, que tinha os professores substitutos. Eu dava aula no segundo grau de direito e legislação. Então, assim, só para você ter uma ideia, eu encontrei lá em casa... Isso tem mais de 30 anos. Eu encontrei uma prova de um aluno que eu fiz um questionário e aí eram 10 perguntas e aí ele colocou as 10 respostas. Eu não sei, não quero saber e tem raiva de quem sabe. Eu não sei, não quero saber. O nome dele eu nunca esqueci, era André. Aí no final eu coloquei André. Educação é coisa séria. Daqui a alguns anos, talvez, você vai se arrepender, você vai querer saber, né? Dê a resposta em relação a... E encontrei, quer dizer, então, nessa época eu devia ter 20 e poucos anos, então eu já tinha essa maturidade. Sim. Ou seja, eu já via como era importante ser um educador. Então, é por isso que eu digo que eu tenho certeza absoluta que vou me dedicar ainda mais à educação, porque eu amo isso. Então, eu me vejo como um professor. Se você perguntar assim, como eu me vejo como juiz e como professor, eu acredito que as pessoas gostam mais de mim como professor. Ótimo. Agora, deixa eu...
Tem uma questão que a gente faz aqui sempre no podcast que chama antenado com filtro, antenado sem filtro. Com filtro eu vou criar uma situação aqui e vai ser sobre educação necessariamente, e até pela sua atuação como professor e tal, e aí você vai responder com filtro para a rede social, aquele discurso do professor, né, respondendo, e a outra situação sem filtro. Aí, como você gostaria de falar se tivesse num dia sem paciência? Sim. Mais ou menos isso. Jarbas, digamos que você está em sala de aula, e aí o aluno pegou exatamente o celular aqui e ficou lá, tudo que você falava, ele pesquisava no Google. Aí, de repente, ele achou uma jurisprudência lá e colocou e questionou o que você tinha acabado de dizer, para mostrar ali que você não conhecia a jurisprudência, que você não tinha a informação adequada, né? Que tem aluno que faz isso, não tem? Com certeza. E aí, como é que você responderia para esse aluno com filtro? Pode olhar para aquela câmera, Jarbas. Com filtro, como professor, teria toda a paciência possível de dizer para ele, olha, isso que você está lendo aí foi uma decisão recente, mas o direito não é uma ciência exata, isso foi uma decisão de um tribunal que não tem nenhuma súmula vinculante, então essa resposta aí ela é relativa, ela não é absoluta. Então, quero dizer que eu não estou errado em responder isso que você me perguntou, porque como eu já disse, o direito não é uma ciência exata, não é uma ciência absoluta, é uma ciência humana, e essa pergunta que você me fez pode ser uma resposta ou outra está correta. Mas eles cobram isso mesmo, né? Achando que você tem que saber tudo, que você é uma enciclopédia, né? Impressionante, né? Cobram muito, 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 muito. E hoje com as redes sociais, com o Dr. Google... Todo mundo é formado em Google. Agora, sem filtro, Jarbas, tá sem paciência. Hoje não pegou bem esse negócio. Sem filtro, digamos que o aluno se chamasse José. Eu ia dizer, José, falta de respeito isso. Eu estou dando aula e você fica pesquisando para saber se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu, particularmente, se você quer ser um sabichão, pegue o celular antes de entrar na sala de aula e vá lá na coordenação e coloque na gaveta. Porque você não tem conhecimento para isso. Até porque você só me fez essa pergunta porque você olhou no Google. Porque você não tem conhecimento jurídico para isso. Tome! Jarbas, eu fico imaginando que com a sua história... Desculpe, imagina. Desculpe só. Eu seria cancelado pro resto da vida, né? Se isso acontecesse, que eu não faço isso. Pois não, hipoteticamente. Com a sua trajetória, com a experiência que você tem, quais são as alterações que você acredita que... Estou voltando aqui para o tema direito eleitoral, que você acha que a gente tinha que passar. Por exemplo, recentemente a gente teve um episódio, você falou que os debates são muito importantes, que a legislação tenta buscar esse debate, em vez da propaganda eleitoral abusiva, aquela com muita imagem e tal, e buscar mais o debate. Mas a gente não tem visto isso funcionar muito bem. Normalmente as pessoas não são obrigadas ao debate, alguns não vão, porque acham que é melhor não debater, porque senão vai perder voto. E aí você tem situações de, como o Pablo Marçal, citando aqui, né, de muita violência, que acabou gerando uma violência, uma agressão física. Então, assim, como que precisa mudar no processo eleitoral para que ele seja mais transparente, mais democrático, né, e respeite o cidadão no sentido de haver um debate efetivo? A mudança começaria e demoraria muito, no mínimo meio século. Começar hoje com a educação política nas escolas. Sim. Você formar uma nova geração e que, por exemplo, como nos Estados Unidos, os candidatos a presidente vão às universidades, os candidatos vão aos hospitais e vão debates, televisões, e acabar com essa propaganda eleitoral desastrosa que nós temos aí nas ruas e nos bairros, e essa propaganda que isso é do século retrasado. Sim. Então, eu vejo que teria que começar com essa educação política desde o ensino infantil. Aí a gente teria uma geração que poderia realmente se esperar alguma coisa, porque o meu grande receio é que eu vejo hoje essa gurizada de 16, que o voto é facultativo, a partir de 16, 17, aí 18 anos, como eu imaginava que elas estariam mais antenadas, e elas não estão. Uhum. O índice é muito alto de pessoas que deixam de votar entre os 16 e 18 anos. E o índice também é muito alto
a partir de 70 anos que as pessoas não precisam mais votar. Ou seja, se o voto não fosse obrigatório, as pessoas não votariam, é isso? É por isso que os políticos não querem, porque o índice de abstenção vai ser enorme. Então, não querem, então vamos educar esse povo. Porque o político, um dia desse, um deputado chegou para mim e disse que era um absurdo o eleitor que era corrupto, que pedia dinheiro, essa coisa toda e tal. E aí eu fiquei questionando assim, né? E por que você não educa esse povo? Né? Faz parte disso aí. Então, se o deputado, se o político está reclamando, então vamos encontrar solução para esse problema, que é exatamente se educar a população para isso. Então, quando a gente tiver uma população semi-analfabeta, que não sabe o que é que um vereador, um deputado, o que um prefeito faz, a gente vai continuar enxugando o gelo. Perfeito. Queria agradecer imensamente você ter atendido o nosso convite para esse bate-papo. Muito obrigado. Vou ler esse livro inteiro, tá? E quero o autógrafo já para eu guardar, porque eu realmente admiro muito o seu trabalho. Aí eu fico assim, que pena, vai deixar de ser juiz. Não, vai deixar de ser juiz, mas vai continuar ensinando as pessoas sobre direito eleitoral e sendo uma referência nesse assunto. Então, queria te agradecer por toda essa contribuição que você acaba dando para todos nós. Eu que agradeço, estou à disposição. E, em verdade, eu estou deixando de ser juiz e vou ser uma coisa ainda mais, que vai ajudar mais a sociedade, se chama jurista. Jurista não é aquele que empresta dinheiro a juros. É aquele que tem conhecimento do direito. Então, estou aqui... Pronto, esse trabalho que a gente está fazendo é um trabalho de educação cidadã feito por um jurista que tem um pouquinho de tempo, de mais de 30 anos de estudo e que pode falar sobre... e que pode, além de falar, contribuir para que a gente possa seguramente melhorar o nosso país. E Simone, ele vai ter mais tempo para ir para as baladas com você, viu, Simone Silva? Ele disse aqui, ela gosta de festa. Tu consegue acompanhar? Dei uma parada porque Simone ninguém consegue acompanhar, não. Queria agradecer. Agora a gente vai acabar com música. Ele topou o desafio do karaokê. A gente vai cantar uma música do Gonzaguinha, né? Que é O Que É, O Que É. Então, DJ Marcelo, solte o som, por favor. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É o quê? É bonita e é bonita. E a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Vai lá, Jabas. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é o nada no mundo. É uma gota em um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, uma atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o véu é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser, o quê? Sempre desejada. Por mais que esteja errada, ninguém quer a morte. Só o quê? Só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Simbora, povo! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Jamais! Cantar e cantar e cantar. Beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será.
mas isso não impede que eu repita. É o quê? É bonita, é bonita e é bonita. Valeu, Jarbas. Amigo, muito obrigado. Eu Viu? agradeço. Foi show.